Olá! Estamos aqui mais uma vez para discutir ideias sobre diversos ângulos. O conhecimento, a arte, as crenças, os costumes são traços marcantes que definem a identidade de um povo. Garantir que essas características atravessem gerações é manter viva essa identidade. O mês de junho é um período em que algumas manifestações culturais típicas do nosso estado ganham maior destaque. Por isso, trazemos o tema Cultura Popular Maranhense, Identidade e Memória. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós convidamos hoje a jornalista Letícia Cardoso, a fotógrafa Áurea Costa e a historiadora Antônia Mota. O Ângulos e Ideias está no ar. Sejam todas muito bem-vindas, professoras. Obrigada. É interessante porque São Luís ela é conhecida, né, por essas suas variações na cultura, né, mas aí o visitante chega aqui e ele descobre que não tem um acervo, não tem nada que mostre de fato como isso aconteceu, como era antigamente, como é hoje, né? Isso é uma precariedade na nossa sociedade, né, na nossa cidade. O que vocês acham sobre isso? Olha, eu percebo que na área da fotografia se falta essa construção de um banco de imagens. Agora, esse banco de imagem ele tem que ser bem distinto, bem diferenciado, porque trabalhar com essa cultura popular, esse acervo em forma de imagem, ele tem que estar muito voltado para a pesquisa. Existem duas formas de você fotografar. Ou você faz uma fotografia voltada para a pesquisa e antes dessa pesquisa, esse fotógrafo ele tem que ter toda uma carga anterior. Ele deve ser um observador e um pesquisador para posteriormente ele ser um fotógrafo. Creio eu que as professoras possam debater ou detalhar melhor essa estrutura, porque não adianta eu apenas com meu olhar de fotógrafa desejar fazer um material voltado para a pesquisa. Porque essa fotografia ela vai ter que estar inserida em dois momentos. Fotografia, documento, que é o caso da professora da área de História, e fotografia, monumento, o caso da professora Letícia, que esse monumento é voltado para todo aquele simbolismo. E para eu entender, enquanto fotógrafa, mas enquanto fotógrafa eu tenho que observar, eu tenho que pesquisar essa manifestação cultural. Eu não posso chegar apenas e clicar e apertar um botão, porque eu apertar botão passa simplesmente de uma estrutura, pronto, capturei. E não é isso. Ele tem que voltar para uma pesquisa. Eu penso que há bastante registros, assim, do ponto de vista da pesquisa, né, dos estudos que nós temos na academia. E o que, na minha percepção, que venho pesquisando cultura popular já há algum tempo, né? Desde o mestrado eu venho pesquisando cultura popular. Então, eu penso que falta assim, uma ligação, uma interação maior da academia com a gestão pública, né? Sim. A minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu estudo a gestão da cultura popular, a gestão da cultura na política, pela política, né? Então, o que a gente observa é que muitas vezes muda o secretário de cultura, muda completamente as ações do governo do estado voltadas à cultura. Então, se um secretário tem uma ideia mais patrimonialista, ele vai fazer ações mais voltadas para a área de museus, para a área de monumentos históricos, para a área de cultura erudita, né? Se é uma pessoa oriunda da cultura popular, como foi o caso de Bucão, por exemplo, né, na gestão do Rosana Sarney, ele já vai voltar a olhar muito mais para as brincadeiras populares. Então, não há uma continuidade nas ações, né, e muito menos eles buscam a academia. Muito menos eles buscam os pesquisadores para fazer consultoria, para buscar perguntar, fazer uma consultoria sobre as ações, né, estatais, e também a população fica um pouco à margem desse processo, né? Uma das características das políticas públicas é justamente a participação popular, e que no Maranhão ainda não conseguimos
né? Estabelecer isso, a participação efetiva das pessoas votando como seria o orçamento, né, da Sim. cultura, exigindo, demandando ações específicas para a sua área. E aí, professora, nessa sua reflexão, cabe a gente pontuar, e quando essa fotografia ela é divulgada como uma forma publicitária, Como um produto, como um né? produto, como comercial. Ela não é divulgada como é produzido na academia, como um fator de documento e monumento, de De pesquisa, de pertencimento, né? pertencimento. E Identitário, ali né? ela é divulgada como uma estrutura estetizada, estética, a beleza. O fotógrafo ali, ele está pronto para capturar aquele momento daquela beleza, não do fator histórico, não do fator que aquele passado, ou um passado tão longe, ou um passado tão perto, vai contribuir para uma pesquisa e vai o quê? Levar como material de ensino, tanto para o material de ensino de pesquisa para a nossa universidade, para as nossas universidades, como para o ensino fundamental, como para o ensino médio. E eu percebo muito isso, a falta dessa divulgação, dessa estrutura para disseminar esse ensino da nossa própria cultura. Eu acho assim que realmente o que a professora falou é correto, porque o que você percebe é que nós temos um conhecimento muito grande já na área de história, na questão da identidade, na área de cultura popular, ciências sociais, nosso conhecimento. Mas existe esse distanciamento entre os prefeitos, os gestores e a universidade. Então, acaba que nós não interagimos com ele. E aí fica um trabalho sem continuidade, né? Porque às vezes eu sou chamada para trabalhar junto ao IFAM e aí faço trabalhos, mas assim, junto à prefeitura nunca me chamaram, né? Quando nós temos um conhecimento muito grande sobre a cultura, sobre a formação do povo maranhense, né? Que seria de uma importância muito grande. Mas existe um acervo, que é o acervo do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, que são 3 andares, onde você tem um certo registro, né, da cultura popular maranhense. Agora fica uma coisa estanque, porque não há uma divulgação maior. Muitas pessoas vêm ao Maranhão conhecer a cultura e não conhecem o acervo, não é? Que poderia, muitas pessoas que vivem aqui não sabem que existe aquela iniciativa, que é uma iniciativa, a meu ver, tímida, porque uma coisa muito interessante seria dar esse estímulo às comunidades onde essa cultura popular é produzida, a Pindoba, Maioba, Mocajito, onde fazer um trabalho maior. Existem já estudos, o que falta é você fazer, por exemplo, um museu na Pindoba. O boi tem quase 100 anos e as próprias pessoas que vão para lá, para a morte do boi, nos momentos em que o boi está na comunidade, eles não têm esse conhecimento porque não é feito um trabalho de preservação daquela memória, não é? E assim, isso reflete a autoestima dos brincantes, né? E aí você vê uma distorção, parece que tudo é feito para agradar o turista. Não, a cultura popular é uma coisa que faz parte da alma do povo, era o lazer das pessoas comuns. Eles mesmos tinham que fazer o seu lazer, eles é que construíam o seu lazer. Então, existem estudos mostrando que existe esse saber de como organizar uma festa, que eu não saberia organizar uma festa, não é? Como eles sabem organizar, e esse conhecimento vai passando de geração em geração, todo mundo contribuindo, e é uma riqueza cultural muito grande e que não digamos assim, valorizada, né? Não é prestigiada eles ficam somente... Por exemplo, eu acho... aquela política de distribuição de cachês apenas no períodos festivos. Né? E isso acaba criando uma relação de dependência e não de autonomia. Porque, por exemplo, eu fiz a minha pesquisa de doutorado justamente como estudar a cultura popular nos dias de hoje, numa sociedade que está
convergente, mediatizada, né? Então, a partir da comunicação. E uma das coisas que eu descobri foi justamente essa. Eu fiz um estudo na comunidade do Bumba Boi de Maracanã. Descobri o quê? Que eles são altamente organizados do ponto de vista comunicativo, né? Eles têm uma ideia, um setor específico para publicidade do Bumba Boi, uma pessoa que faz a comunicação externa, né? Uma pessoa que administra a organização institucional, que é uma instituição hoje em dia. O Bumba Meu Boi tem CNPJ, né, justamente para receber esses subsídios do Estado, da Prefeitura. E, além disso, o presidente institucional e o presidente artístico, né, que é o cantador. Então, eles têm isso muito bem organizados e criaram o Museu do Bumba Meu Boi de Maracanã, que é um nome, foi dado o nome de Humberto de Maracanã. Ele ainda vivo, foi criado com esse nome. Lá na própria sede, né? Porque uma das saídas... Acho que é o único, não é? Não, já existe também no tambor de crioula de Leonardo. De Leonardo existe. Lá em Guimarães, interior do Maranhão, também tem um centro cultural, né, do Bumba Meu Boi de Guimarães, em que eles têm alguns registros, mas são iniciativas que partem dos próprios grupos, dos próprios brincantes, né? Uma das coisas que eles demandam muito, assim, participando de conferências de cultura, a gente nota isso, justamente é fazer um itinerário cultural, um itinerário turístico, cultural, que pudesse, é o que você tinha falado ainda há pouco, que pudesse abarcar, assim, as comunidades que produzem cultura popular na ilha e no interior do estado, né? Então, faria-se, por exemplo, um itinerário pelos terreiros de boi de matraca. Aí ia se conhecer Jussatuba, Maracanã, né? Ia conhecer Maioba. E agregando valores culturalmente para a região, que acaba gerando renda. Porque a região vende, por exemplo, Maracanã é forte produtora de jussara, né? Tem passeios também na região que podem ser feitos. Maioba, a mesma coisa, tem áreas agrícolas, né? Então podia explorar essas outras atividades que estão ali muito próximas da vida das pessoas que fazem o Bumba Meu Boi. Né? Uma coisa que eu percebo é que não há uma preocupação em um retorno. Você fica só à mercê do Estado, Sim. Nas mãos do Estado, esperando. E não se... Por exemplo, o boi de Maracanã poderia investir também em toda uma linha de design, de acessórios, e de pessoas que gostam do boi de Maracanã e que comprariam camisas, comprariam CDs. Mas é muito fraco isso. Poderia ser incentivado, porque isso ia gerar renda o ano inteiro para a comunidade. A gente está falando, né, de um dos mais organizados, exatamente, né? Porque imagina o boi da Pindoba não tem nada aqueles disso. que já não têm essa visão um pouco mais de mercado. Não porque tem. o boi de Maracanã já tem, né? Eu já tentei comprar a camisa do boi de Maracanã, disseram não, é só para os brincantes. Só para os brincantes e para quem participa de alguma forma na comunidade. Uma pessoa que chega, que quer comprar uma camiseta bonita, e ocorre que a camiseta para o brincante é uma camiseta que não é tão bonita. Poderia ser mais bonita se fosse pensada para venda, né? Não é, para angariar fundos, né, o ano inteiro, né? E assim, eu vejo que inúmeros acessórios poderiam ser criados, criar mesmo um mercado para aquilo ali, um nicho, né, de consumo. Um nicho de consumo, né? E que seria, as pessoas amam, né, o boi da Maioba. E eles só vendem o CD e o DVD. E né? Naquele período junino, deveria ter uma loja. Você vê, por exemplo, o Flamengo, o Barcelona, que eles vivem daquela imagem, daquele marketing. Quer dizer, você vê que a cultura popular tem um fundo de identidade, de paixão mesmo, de amor da terra. E isso não é explorado comercialmente. O ano inteiro, O ano inteiro, né? Porque eu acabei de vir de Belém e fazendo uma comparação com o carimbó. É incrível como o carimbó está em todos os bares, festas, eventos urbanos, né? Seja tocando no barzinho de fundo, seja com apresentações já misturadas com outros ritmos, com o CD ali para vender, sabe? Então, não sei se porque o Bumba Meu Boi exige uma dinâmica um pouco mais
extensa, mais trabalhosa, com mais pessoas. Não sei se por isso, né? Ou se, e aí já aprofundando um pouco mais aqui para o tema que é preservacionismo, né? Não sei se por isso ou se por uma visão um pouco conservadora que muitos brincantes e pesquisadores também têm de cultura. Às vezes, achar que vai vender um produto, muitas vezes é associado com a ideia de que vai descaracterizar a brincadeira, né? Professora, A cultura. antes que a gente continue, tá maravilhoso, a gente vai entrar agora para o papo de preservação, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já já.